A aula hoje vai ser sobre a sua, a nossa, a de todos nós, autossabotagem. E é um pensamento muito simples, uma resposta do sistema límbico e que, se a gente prestar bem atenção, ela pode até se tornar uma ferramenta. A nossa autossabotagem pode se tornar uma ferramenta, porque ela pode indicar aonde a gente se trava. E a gente pode reverter isso a partir do momento que a gente tem a informação correta. Então, basicamente, a autossabotagem, ela é sobre um freio biológico que o nosso sistema desenvolve como um mecanismo de segurança de uma dor, para evitar uma dor. O cérebro está o tempo inteiro tentando se proteger, então ele mente para a gente, ele inventa histórias, tudo para a gente não ter contato com uma coisa que ele considera dor, que considera desconforto. Então, ele vai desenvolver certas barreiras, eu chamo de freio biológico, porque mexe com o corpo físico. Então, ele vai desenvolver os freios biológicos para que a mente não entre em contato com uma possibilidade de acessar alguma dor. Eu vou dar um exemplo disso, prático, no dia a dia. Você se auto-sabota porque você não foi criado para entender e aceitar a própria capacidade que você tem. Você acha que você não tem, mas você sempre que tenta desenvolver, sempre que tenta fazer alguma coisa que você quer, você entrega de última hora, você fica empurrando com a barriga, você é aquela pessoa que tem que responder o e-mail, que você espera até o último minuto para responder o e-mail da empresa. Você é perfeccionista, então você se cobra muito, então você acha que as coisas têm que estar sempre muito perfeitas e na maioria das vezes não estão, e isso te frustra. Você tem medo de começar, você tá direto ali naquela coisa, pesquisando, aprendendo, e depois solta, você acaba se entediando. Você tem uma mania de chegar atrasada nos ambientes. Eu tenho uma amiga que ela acha charmoso chegar atrasada nos ambientes, mas é autossabotagem. Então ela não se sente apta a estar lá, a cumprir seus próprios compromissos consigo mesma, estar no mesmo horário combinado. Você não consegue ter uma retidão com o que você fala, então você tem freios biológicos que fazem com que você se impeça, não se sinta apta a crescer, a ter uma palavra só, a ter uma posição só, a ter uma única postura, porque tudo isso tem um custo, né? Você precisa bancar essa posição sua. E a autossabotagem, ela tá aí para você não bancar as suas escolhas, não bancar o seu posicionamento. Tem gente que está na autossabotagem dentro de relações tóxicas. É uma autossabotagem, porque dali você iria crescer, você iria se elevar, e isso também assusta, porque o ego, ele está sempre assustado, ele está sempre em busca de você viver no maior marasmo possível, para que ele tenha a ilusão de que aí não tem sofrimento. Como se você não ficasse na mesma casa, você não ia cansar da casa, como se você ficasse no casamento, você não ia ter um momento em que você não ia querer mais esse casamento na sua vida. É como se as coisas fossem estáticas. E nada é estático. Está tudo em constante mutação. Está tudo em transformação. E quando você percebe que você tem o poder de observar essa transformação, que você não vai cair junto com o castelo de cartas que está acontecendo em setores da sua vida, você não vai cair junto. Segura. Você é a única que não vai cair, porque você é o personagem principal do filme.
Então, essas coisas que desmoronam na nossa vida, casamento, emprego, filosofia, elas foram feitas para serem desmontadas porque existe espaço para criar espaço para a criação do que precisa acontecer por você. Porque a maioria das estruturas que você conhece já foram construídas. O casamento é o casamento do jeito que todo mundo entende, a vida adulta é a vida adulta do jeito que todo mundo entende, mas existem espaços para construir outras coisas, outras formas de viver, outras formas de pensar. E para isso a gente precisa desmoronar a realidade que já existe. E isso tudo causa um grande medo, um grande desconforto à nossa psique. Então a gente acaba fazendo com que o novo seja um acontecimento tão grande para o nosso sistema, que o nosso sistema ele entra em colapso. Então ele vai impedindo qualquer crescimento para que você saia de qualquer bolha, para que você não tenha nenhuma clareza, nenhum desenvolvimento, nenhum crescimento. Porque são os motivos são enormes para que a pessoa não cresça. É lealdade familiar, você passa a ser uma pessoa estranha numa família que não desenvolveu, numa família que não cresceu. Você acaba sendo uma pessoa estranha quando você tem sucesso. Você ter um relacionamento bom acaba sendo uma coisa estranha também na sua família. Os relacionamentos foram ruins. Então o seu crescimento, você acaba sentindo que vai afetar negativamente outras pessoas da qual você entende do seu clã. Avó, mãe, pai, avô. São pessoas que estão biologicamente atadas a você. Então, isso machucar ou ferir eles acaba sendo importante para você porque vai doer em você. Mas isso não é normal, isso não é para acontecer. O que é para acontecer é quando você receber as informações familiares deles, você utilizar a seu favor, usando como base, mas não usando como direção. Então, a filosofia da sua família não é a sua direção, é a sua base, da onde você tem que partir. Então, quando o seu sistema tem medo de crescer, ele está falando sobre tudo isso. Sobre o novo, sobre criar o novo, sobre ver o novo. E não ficar atado apenas nas ideologias familiares que você conhece. Tornando uma quebra de lealdade quando você, por exemplo, faz uma profissão que não é da sua família. Você escolhe uma profissão que não tem nada a ver com a sua família. Então, isso vai remoer muito dentro de você. Você vai se auto-sabotar, vivendo outras coisas, vivendo outras profissões. Pode ser que você seja um bom profissional, mas não é o seu prazer, não é o que te faz o olhinho brilhar, né? Não é o que vai fazer você levantar todo dia feliz para trabalhar. Então você vai se auto-sabotar até no trabalho que você é bom, para você não ser perfeito. Você não vai ser perfeito naquela profissão, porque o auto-boicote faz com que você não seja, não dê tudo de você. Você não dá tudo de você, você não capricha como se fosse uma profissão dos seus sonhos. Você fica ali, pediando, passeando, aprendendo, fazendo o que dá, sem dormir com aquela satisfação de um trabalho seu realizado e bem realizado. As causas normalmente costumam ser autoestima baixa, falta de merecimento, medo de errar, medo de fracassar. Na verdade, a gente não tem medo de verdade das nossas sombras. Não é a nossa sombra que a gente teme, é a nossa luz, né? Então, o nosso crescimento é de veras muito, muito assustador. E a gente está o tempo todo tentando evitar a dor, tentando evitar o desconforto, o sofrimento. É natural da nossa mente, já que o interesse dela é em sobreviver, né? Então a gente tem que sobreviver ao que machuca.
Então, quando você entende isso, você percebe que você tem essa condição e você começa a perceber os lugares, os indícios da onde você pode começar a mexer. Se você tem, por exemplo, muita ênfase em começar as coisas, mas depois você solta, existe um caminho, um raciocínio que vai fazer com que de pouco em pouco você vai terminando o que você precisa começar. Você tem que fazer em fatias. Você tem que fatiar todos os acontecimentos de verdade. Eu vou dar um exemplo de um parágrafo que a gente vai escrever aqui mentalmente. Cada frase, da primeira letra maiúscula até o ponto final de cada frase que está dentro desse capítulo, desse parágrafo, você tem que se sentir 100% satisfeita. Se você tem que escrever um parágrafo, cada palavra sua tem que estar 100% conectada ao que tu está sentindo, que tu precisa explicar. Então, se você prestar atenção, se você ficar satisfeita em cada frase, passo a passo, preste atenção em cada frase que você tem que explicar. É um texto, é um parágrafo, é um negócio grande que você tem que fazer. Você tem que fatiar o mínimo possível e fazer o passo a passo lentamente. Só vai para o próximo quando você se sentiu 100% satisfeita da fração anterior. Aí você vai para a próxima fração. E esse texto, ele vai acabando sendo escrito, e quando você lê ele, você vai sentir a satisfação nele inteiro, que você não percebeu, que você foi colocando de pouquinho em pouquinho. Então, uma dica muito forte para lidar com a autossabotagem é fazer em fatias. Fatia todos os acontecimentos, o processo, colocar o e-mail da pessoa no e-mail, fazer direitinho, detalhe por detalhe, detalhezinho por detalhezinho, sem achar que isso é uma coisa grande. Porque coisas grandiosas são construídas com muitas coisas pequenininhas. Elas só ficam grandiosas pelo acúmulo de coisas pequenininhas. Então, tudo você tem que começar pelo mínimo, pelo pouco, porque você vai enganar o seu cérebro. O seu cérebro não vai entender que, aquele passozinho ridículo vai causar alguma dor. Então, ele não se alerta, então ele não se assusta. Então, dessa forma, você vai enganar o seu cérebro, como se aquilo não tivesse importância. Você não vai assustar nem despertar o seu medo, entende? Então, você vai fazendo, quando você vai fazendo aos poucos, que você olha para trás e você diz, caramba, fiz bastante coisa. A sua mente já vai começar a pensar assim, eu fiz bastante coisa e não aconteceu nada de ruim, não. Não fracassei, eu fiz no meu tempo, eu fiz na minha logística, sem me cobrar demais, pouquinho em pouquinho, sem pensar em ser algo grande. Eu diminuí a importância dele no meu sistema para que eu pudesse fazer sem alertar o meu sistema. Então, o caminho é esse. E outra coisa importante também, que as pessoas sofrem muito em questão de autossabotagem na hora de começar. Então, quando você tem trava para começar, você está naquele limbo do freio biológico, certo? Eu não posso começar. Também é uma coisa que você tem que rever. Além de ser feito em fatias, mínimas fatias. Você faz uma coisinha pequena para daqui a pouco fazer outra coisinha pequena, para daqui a pouco fazer outra coisinha pequena. Não pense nada que seja grande. Não seja essa pessoa que vai espantar, vai acordar as dores do seu cérebro. Você tem que ser mais estratégico. E na pessoa para começar, que é uma dificuldade para começar, eu não sei como é começar. Então é assim que a gente começa. Quando a gente faz a primeira, tá uma merda. Nossa, tá uma merda. Parece que foi uma criança de 3 anos que fez. Você vai fazer o segundo, vai continuar uma merda. Tudo bem.
Aí você faz o terceiro, você vai fazendo o quarto, vão ficando merdas diferentes. Ali você vai vendo um outro jeito de fazer, ali você vai ver um outro jeito de começar, uma coisa para organizar, para isso, para aquilo outro. E você vai fazendo, fazendo, fazendo. E conforme você vai fazendo, é que você vai melhorando. E as pessoas têm medo de começar porque o ego está tão frágil que pensa, eu não posso começar de qualquer jeito. Se eu começar ridículo, eu vou me achar ridícula. Vão rir de mim. Eu vou virar patética naquela situação. Então, é a vaidade do ego que não deixa você começar. Porque o seu começar vai ser uma merda. A segunda vez, outra merda. E ao longo do tempo é que você vai melhorando. E você não pode esquecer que você precisa ter humildade. Todo aluno precisa ter humildade. Eu sou aluna. Eu estou sempre em aprendizagem. Eu vim aqui para aprender. Então, quando você tem essa visão que você está aqui para absorver o que o mundo te oferece, para você aprender o que você precisa, você vai perceber que você não é o bambambam para fazer uma coisa já perfeita da primeira. Nem os bambambãs, às vezes, ficam tão satisfeitos com as coisas que eles já fazem há anos. Então, insatisfação é normal, você vai ter que lidar com isso. E através da sua mão ali, colocando naquela ideia sua de começar, é que você vai moldando, costurando, emendando, remendando, que você vai ficar bom. Mas a primeira vai ficar uma merda. A segunda, a terceira, a quarta. E você vai tirar benefícios de muitos erros que vai acontecer nesse processo. Então, quando você começa uma coisa, você não começa. Bom, vai lá, vai ser mais um processo de começar, que vai ter o seu ritmo, que eu não posso exigir de mim, que vai ter erros pra caramba, que eu vou ficar impaciente, tudo isso. Então, você tem medo desse processo, você não tem medo de começar. Então, a partir do momento que você entende que todo processo de começo vai ser assim, vai ficar mais leve, porque você não vai exigir muito de você e não vai acordar os seus medos, os seus monstros, as suas sombras. Porque sim, é a sua luz que assusta mais você. O seu ego se apavora com a sua luz. E é porque ele não vai ter o controle. Você perde o controle da vida, porque você passa a entender que o controle tem que partir de você, de como você recebe o que a vida te oferece. A autossabotagem é uma ferramenta de um indício aonde o seu ego se dói, aonde ele sente dor, desconforto. Porque é nesses pontos que você tem que entrar e tentar diminuir essa importância. Colocar essa importância do erro, que um dia talvez tenha sido construído por humilhações que você viveu, por não poder errar, que você desenvolveu na vida. Então, essa ligação que você tem com esses traumas, com essas dores infantis, ela acaba criando um escudo, criando uma couraça para te proteger, para você não sentir mais isso. E quando isso é grande no seu sistema, a tendência é isso de causar dor e acordar o seu mecanismo de defesa, que é a autossabotagem. Então, é diminuir a importância. Se você está fazendo um trabalho que isso pode gerar um cargo, uma seleção, por exemplo, é um erro você pensar no cargo, é um erro você pensar em ganhar a seleção. Você precisa focar em cada passo do que você está fazendo, porque
A sua cabeça tem que estar em fazer um bom trabalho do qual você se sinta orgulhoso, do qual você vai olhar daqui a alguns anos e vai se sentir orgulhoso, porque, poxa, que legal, você desenvolveu uma coisa bacana. Porque só pensar no cargo, você vai se perder muito, vai se perder muito. Você precisa focar no que você tem que fazer naquele minuto, no ter que estar bom. Se você fracionar um trabalho em 15 vezes, em cada passo, você vai desenvolver uma coisa com mais qualidade do que a outra. Porque quando você foca numa coisa mais limitada, você desenvolve o seu olhar observador, ele vai crescer aquela massa daquele bolo, se tiver atenção necessária. E eu quero que você tenha atenção necessária em cada um desses setores, em cada uma dessas 15 vezes, seja lá quantas vezes for você escolher, né? Eu acho que o vídeo já tá ficando longo. E gratidão. Até a próxima.